Hoje, no Momento Saúde da Mulher, recebemos uma convidada especial para falar sobre um tema que traz muitas dúvidas e impactos importantes na vida feminina: as repercussões da menopausa e climatério na saúde da mulher. Nossa convidada é a professora doutora Maria Célia Mendes, médica ginecologista e obstetra, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado e doutorado em tocoginecologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. É docente da FMRP-USP e atua em diferentes comissões da Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, incluindo a de climatério. Também é diretora do nosso ambulatório de climatério. É uma honra recebê-la, professora. Muito obrigada. Para mim é uma alegria muito grande participar dessa iniciativa tão importante que eu julgo que é para os alunos, né, fazer esse trabalho. Parabéns. A gente que agradece, professora, é uma honra recebê-la. Bom, para começar, conversando um pouquinho sobre o conceito, né? O que é o climatério e como ele se diferencia da menopausa? Por que é importante a gente falar sobre essa fase da vida da mulher? Muitas pessoas confundem climatério com menopausa, mas elas têm uma ligação. Mas o climatério é um período da vida da mulher, é um período fisiológico, quer dizer, um período normal da vida da mulher. E a menopausa é um episódio, é a última menstruação que ocorre na vida da mulher. Então, dentro do climatério, nós temos a menopausa. Por que isso é importante? Porque todas as mulheres vão passar por esse período, porque ele é fisiológico, ele é natural. Então, é importante que as mulheres e também os médicos conheçam bem para cuidar bem da mulher nessa fase. E quais são os sintomas mais comuns durante o climatério e a menopausa? O climatério, ele começa a partir dos 40 anos, né? Então, a partir deste momento, qualquer hora, a partir dos 40 anos, o que vai acontecer? A mulher vai apresentar alguns sintomas que ocorrem porque a produção de estrogênio pelo ovário vai diminuir. Então, a mulher vai ter ondas de calor, que a gente chama também de fogacho. Ela vai ter a síndrome gênito-urinária da menopausa. O que é isso? São todos os sintomas que ocorrem na vagina, na uretra, que ocorrem devido aos baixos níveis de estrogênio. Além dos fogachos ou ondas de calor, logo em seguida ela pode ter uma sudorese, sua bastante. Tem irritabilidade, a mulher fica bem irritada, ela pode ter insônia, pode ter repercussões também na sexualidade da mulher, porque como a vagina fica seca, pode arder. Então, a mulher, às vezes, sente dificuldade para ter a relação. Pode ter problemas na urina, típico, parecendo que está com uma infecção urinária, mas é devido ao hipoestrogenismo. E, em longo prazo, o hipoestrogenismo também vai trazer algumas consequências, como, por exemplo, diminuir a massa óssea, ajudando a contribuir para o aparecimento da osteoporose. Pode contribuir também para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Nossa, são muitas repercussões que pode causar mesmo. E como que a senhora considera a relevância desse tema diante dessa desinformação e estigma que a gente tem nas redes sociais, na informação que circula, que normalmente coloca a menopausa e o climatério como fim da feminilidade? Isso é verdade? Sim, tem muitas mulheres que sentem assim, como tem menos estrogênio e com todos esses sintomas, às vezes as mulheres podem, às vezes, não estar mais tão preocupada com sua parte sexual. Como tem dor na relação pela secura, pelos sintomas vaginais, muitas vezes as mulheres evitam a relação. E isso vai fazendo com que a mulher vai se sentindo menos feminina. Junto com isso, tem também um envelhecimento, que é normal, fisiológico para a nossa parte, mas o hipoestrogenismo acelera um pouco, então vai aparecendo mais rugas, né? Isso para a mulher
é muito ruim, porque ela quer estar sempre bonita, né? Então, muitas mulheres com isso podem perder a sentir, né, que são menos mulheres. Mas isso tudo são conceitos que a gente precisa conversar, né, e mostrar todos os outros aspectos. E propor, em algumas situações, a terapia hormonal, que vai melhorar muito desses sintomas. Certo. É realmente um impacto muito grande na saúde mental que esse momento pode causar, né? E é importante a gente falar sobre isso. Então, em que momento que a mulher deve procurar o ginecologista e quais são os exames e cuidados indicados durante o climatério? Bom, a mulher deve sempre ir no ginecologista para fazer a sua avaliação anual, né? Colher o preventivo do câncer de colo do útero, a partir dos 40 anos fazer a mamografia. Então, a mulher deve ir sempre no ginecologista. Agora, quando ela está no climatério, a partir dos 40 anos, a partir do momento que ela começa a sentir todos esses sintomas que eu listei aqui, ela deve procurar o seu ginecologista para fazer uma avaliação. Para a pessoa dizer que ela está com síndrome climatérica, o que é isso? Quando ela está no climatério e tem todos esses sintomas, a gente diz que ela tem síndrome climatérica. E aí a gente vai tratar, né? E precisa de fazer dosagem hormonal? Não precisa fazer nenhuma dosagem hormonal. Se ela está no climatério, quer dizer, ela está acima de 40 anos, que é a partir do momento que começa o climatério. Para algumas começam com 40, outras para 42, outras 44. A partir dos 40 anos é normal. Se ela está com todos esses sintomas e tem nesse período da vida, não há necessidade de dosar hormônio. Em casos especiais que vai dosar, mas a maioria não vai precisar de dosar os hormônios. E aí o médico vai colher a anamnese, colher todas as queixas da paciente, examiná-la e aí solicitar alguns exames. Então, ela tem que estar em dia com seu preventivo do câncer de colo do útero, tem que fazer a mamografia todo ano, a fazer uma avaliação metabólica, por exemplo, como que está o lipidograma, quer dizer, o colesterol, os triglicerídeos, avaliar se ela tem açúcar no sangue, então ela vai dosar a glicemia. E se ela tiver com mais de 50 anos, vamos pesquisar o sangue oculto nas fezes ou colonoscopia para avaliar se o intestino dela está bem ou se tem alguma doença. Tudo isso é uma avaliação que se faz em toda mulher. Se for fazer a terapia hormonal, então vai iniciar a terapia hormonal e fazer essa avaliação obrigatoriamente anualmente. Então você comentou um pouco sobre a terapia hormonal. A senhora pode falar mais sobre quais as indicações, contraindicações, em que momento que a mulher deve considerar, se tem uma janela ideal? Certo. Tem muitas pessoas que têm medo de terapia hormonal, né? A terapia hormonal, de fato, tem algumas consequências, mas são pequenas. Por exemplo, tem câncer de mama? Tem. Mas é muito pequena. Por exemplo, em 10 mil mulheres usando terapia hormonal todos os dias, tem um risco, num grande trabalho feito em 2002, que é um risco que aumenta 8 casos em 10 mil mulheres. Atualmente, nós mudamos as medicações, diminuímos as doses, né, para usar medicamentos melhores. Então, hoje a terapia hormonal é um pouco diferente de 2002. Né? Então, se você fizer a terapia hormonal, tem um risco? Tem, por isso que tem que fazer a mamografia todo ano. E aí, mas você presta atenção, esse risco é igualzinho ao risco de uma mulher que tem obesidade ou uma mulher que é sedentária, quer dizer, que não faz exercício físico, de ter câncer de mama. É a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa não faz exercício físico, mas tem medo da terapia hormonal. Tem que fazer terapia hormonal, tem que procurar emagrecer para diminuir o risco.
Você pode entender, por exemplo, tem pessoas que tomam todo dia um cálice de vinho, né? Se você tomar 2 cálices de vinho todos os dias, você tem mais risco de câncer de mama do que a terapia hormonal. Então, isso são tabus que nós precisamos de discutir para tirar o medo das pessoas. Tem que fazer. Então, se você faz terapia hormonal, vai fazer mamografia todos os anos para avaliar se teve algum problema, mas sabendo que a causa muito baixa de câncer de mama. E aí, quando eu vou fazer essa terapia hormonal? Então, eu vou fazer a terapia hormonal se tiver sintoma, se tiver indicação. Então, hoje, nós não fazemos terapia hormonal em todo mundo. Não, em quem precisa. Então, para quem? Quem tem a síndrome climatérica. Quais são? A onda de calor, a sudorese, né? A síndrome gênito-urinária da menopausa, que estão os sintomas na uretra e na vagina. E se a paciente está perdendo massa óssea? Aí, nesse caso, ela não está sentindo nada, mas você faz a avaliação, ela está perdendo massa óssea. É uma indicação também de terapia hormonal. Certo. E a senhora pode explicar um pouco mais o que é a terapia hormonal? Na internet a gente também está vendo circular muita desinformação, reposição de estrogênio na mulher. A senhora pode comentar um pouco sobre isso? Então, a terapia hormonal, o que vai melhorar esses sintomas? Então, hoje é o estrogênio, em doses pequenas, bem pequenas, né? Então, nós vamos usar o estrogênio contínuo, e em dose pequena, e se ela tiver útero, eu tenho que usar um outro medicamento, um outro hormônio chamado progestagênio, para proteger o endométrio, quer dizer, a camadinha de dentro do útero, de evoluir para um caso mais grave, por exemplo, por uma hiperplasia, para um câncer de endométrio. Então, quem faz terapia hormonal com estrogênio e tem útero, tem que usar também o progestagênio. Então, eu gosto sempre de reforçar isso com os residentes, né? Se você tem que falar com a paciente, passou para ela estrogênio e progestagênio. Então, falar, se parar um, para os dois. Né? Porque um ajuda o outro. Então, a pessoa vai tomar. Então, o que eu estou fazendo? Dose pequena, eu vou tentar dar para a paciente aquilo que seu ovário não produz mais. Durante toda a sua vida, até aquele momento, o ovário produziu estrogênio e progestagênio, progesterona, né? Então, agora eu vou fazer estradiol, de preferência, ou valerato de estradiol, e vou dar um progestagênio. E existe um tempo máximo recomendado para ser feita a terapia hormonal? Não. Hoje não existe um tempo de parar. Antigamente falava assim, usa 5 anos e para. Não ultrapassa 65 anos. Não tem até o momento, não tem um momento exato de parar. Então, nós vamos fazendo a avaliação anual, é obrigatório ir no médico todo ano para fazer a avaliação. Então, a gente diz assim, a gente faz um contrato. A medicação vale 1 ano. Aí fazemos de novo a avaliação para ver se pode continuar. E aí, se for, nós podemos fazer indefinidamente. Tem pessoas, por exemplo, tem mulheres que a partir dos 65 anos não querem fazer mais. Tudo bem, não é obrigatório, né? Mas tem pessoas que querem continuar. Pode fazer. E quando iniciar, que você tinha me perguntado anteriormente. Então, eu só tenho um momento certo para iniciar. Eu só posso iniciar até menos de 10 anos de pós-menopausa. Então, eu olho a data da menopausa até menos de 10 anos depois, ou até menos de 60 anos. Por que essa data, que a gente chama janela de oportunidade? É um período em que a mulher vai iniciar e que não causa um problema. Se iniciar depois disso, tem um risco aumentado de trombose, de ataque isquêmico transitório. Então, o ideal é começar até nesse período. Então, por isso que a gente diz janela de oportunidade. Muito bem explicado. E para as nossas pacientes, para as mulheres, tem opções não hormonais? Temos. Nós temos opções hormonais orais
e não orais. Então, por exemplo, tem hormônio que toma pela boca e tem medicamento que a gente passa na pele. Então, a gente fala transdérmico, né? Que pode ser um gel, pode ser um adesivo, e isso tem diferença. Por exemplo, se uma paciente é hipertensa, eu vou usar transdérmico. Se ela é diabética, eu vou usar transdérmico, né? Se ela tem os triglicerídeos aumentados, vou usar transdérmico, né? Se ela é muito obesa, vou usar transdérmico. Então, tem a medicação via oral, que toma por boca, e tem o transdérmico, que pode ser um gel ou pode ser um adesivo. E se a mulher não pode usar hormônio? Por exemplo, se ela teve câncer de mama, ela não pode usar. Então, nós temos medicações não hormonais. Então, por exemplo, é um medicamento antidepressivo. É um medicamento que é usado também para irritabilidade, para depressão, e a gente usa em doses menores para a paciente, e muitas delas melhoram. E o que é interessante, Juliana, é que tem pessoas que respondem a um e não respondem a outro. Então, a gente tenta uns 2 meses com uma dose pequena, não melhorou, aumenta a dose. Depois disso, não melhorou, muda para outro. Então, a gente tenta vários medicamentos. Se o antidepressivo não melhorar, a gente pode usar, por exemplo, a gabapentina, um medicamento que é usado também para dores crônicas. Também tem efeito. E existe alguma medida não farmacológica, ou seja, alguma coisa que não seja tomar o remédio hormônio ou não, que a paciente pode fazer? Então, nesse período, nós temos que ter uns cuidados, né, especiais. Por exemplo, nesse período, a pessoa tende a perder muita massa óssea. Então, ela deve ingerir alimentos ricos em cálcio. Então, até 50 anos, ela tem que ingerir 1.000 miligramas de cálcio por dia. Então, como que eu calculo isso? Para você ter. Quando você toma um leite, 250 ml de leite, uma xícara grande, né, você ingere 300 de cálcio. Então, se você ingerir 1 litro, que é 250, 4 vezes, você está ingerindo 1.200. Mas quem é que vai tomar 1 litro de leite todo dia? Não, então, tem algumas sugestões que a gente faz. Por exemplo, você pode colocar na xícara de leite uma colher de sopa de leite em pó, aumenta. Você vai ingerir os derivados do leite, queijo, manteiga, iogurte. Para a pessoa que tem um poder aquisitivo menor, né, então às vezes fica mais difícil, mas você pode, por exemplo, ingerir um ovo bem cozido, ele tem 150 miligramas de cálcio, sardinha, verduras verdes escuras, tipo couve, espinafre, tem cálcio. Então você vai aumentando a sua alimentação para ingerir mais cálcio. Se mesmo assim você não atingir aquela quantidade necessária, então acima de 50 anos é 1.200, então a gente pode prescrever um medicamento que ela toma após a refeição, que chama carbonato de cálcio. Além disso, o que é importante para o osso? A vitamina D. A vitamina D a gente pode conseguir pelo sol, né? Tomando o sol 10 minutinhos 3 vezes por semana, naquele horário de 10 às 16. Mas às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro. É uma cozinheira, uma faxineira, uma professora que trabalha. Então, como que... Aí a gente pode prescrever a vitamina D para ela tomar um comprimido todos os dias ou uma vez por semana. Isso é da alimentação. Além disso, o exercício físico. Porque o exercício físico, caminhar é excelente, ele faz um impacto na coluna, no fêmur, isso estimula o osso, evita perder massa óssea. É importante ter também musculação, né? Isso é importante para o osso também. Além disso, quando você faz ginástica, você caminha, você está vendo outras pessoas. Se você pode ir na academia, você está vendo outras pessoas, encontrando outras pessoas. Se você não pode pagar uma academia, você está caminhando na rua, você está vendo uma loja, você está vendo as pessoas. Então, isso
É importante que você está vendo, está participando do mundo. Está socializando, né? Não está só dentro de casa, né? Porque nesta fase a gente tem que combater a solidão, a depressão. Então, quando você está fazendo uma ginástica ou caminhando, você está socializando, como você diz. Também participar de grupos. Grupo na igreja, grupo na comunidade, passear, participar de grupo de dança. Às vezes na comunidade tem um grupo de pessoas de terceira idade que saem para dançar, para passear. Isso é muito importante, né? Para não sentir só. Evitar usar sapatos, sandália rasteirinha, né? Porque isso pode, ou sapato muito alto, a pessoa que vai envelhecendo não tem um equilíbrio tão bom. Então, sapato muito alto no dia a dia favorece a queda, pode a pessoa sofrer queda e sofrer fraturas. É importante, dentro de casa, ter cuidado com escada, com tapetes. No banheiro, ter um tapete antiderrapante, né? Para evitar quedas. Tudo isso para evitar as consequências de uma fratura nessa faixa etária. Sim, são mudanças em muitos aspectos da vida da mulher. Acho que a gente conseguiu abordar bastante temas aqui na nossa conversa. E para encerrar, eu queria perguntar: que mensagem a senhora deixaria para as mulheres que estão passando por essa fase e sentem medo ou insegurança? Eu acho que elas devem. Primeiro, elas podem procurar literatura, né? Tem muita revista, tem na internet informações. E na consulta, perguntar à enfermeira, perguntar ao médico, escrever em casa as dúvidas que tem para chegar na hora e fazer pergunta, tirar as dúvidas. Doutora, eu sei que eu preciso da terapia hormonal, mas eu tenho medo. Então o médico vai procurar esclarecer as suas dúvidas. Se depois você mesmo assim não quiser fazer a terapia hormonal, ele vai respeitar a sua opinião. Mas é importante que você não faça sabendo, né? Você primeiro seja esclarecida. E depois de esclarecida, mesmo assim você não quiser fazer a terapia hormonal, é uma decisão sua, né? Você que vai decidir. Mas muitas mulheres que têm dúvidas vêm no nosso ambulatório. Nós temos um ambulatório aqui na Vila Lobato, no Centro de Saúde da Vila Lobato, no CSE do Sumarezinho, e aqui no HC são para casos mais complicados, então nós não atendemos todos os tipos de climatério, só pacientes que têm alguma doença. E aí, muitas pacientes mudam de opinião e se sentem felizes, porque quando elas recebem o estrogênio, a vida muda. Eu falo que a vida fica cor-de-rosa, né? Você vai melhorar a irritabilidade, então vai melhorar a relação sua com seu marido. Então a vida vai ficar muito mais fácil para você, você vai se sentir mais feliz. Então isso é muito importante para melhorar a sua qualidade de vida. É muito importante, então, esse acompanhamento médico e ter essas informações, esse conhecimento, proporciona para as mulheres autonomia sobre a saúde delas, né? Então, muda o processo todo do climatério. Para encerrar, queria agradecer você, professora, novamente, pela gravação do episódio e agradecer a você, ouvinte, que está escutando. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para contatar as nossas redes sociais. Por hoje é só. Muito obrigada. Muito obrigada.